A maioria das civilizações alienígenas que já apareceram em nossa galáxia provavelmente já se destruíram. Esse é o resultado de um novo estudo publicado no ano passado. A nossa galáxia é formada por centenas de milhares de milhões de estrelas e poderão ter alimentado vida inteligente antes da Terra ter vida. A pesquisa usou astronomia moderna e modelagem estatística para mapear o surgimento e a morte da vida inteligente no tempo e no espaço pela Via Láctea. Seus resultados são uma versão mais precisa de uma famosa equação que o fundador da SETI, Frank Drake, escreveu em 1961. A equação de Drake, popularizada pelo físico Carl Sagan em sua minissérie Cosmos, que contava com uma série de variáveis misteriosas, como a prevalência de planetas no universo, que na época era uma pergunta sem resposta. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Este novo estudo foi realizado por investigadores do Instituto de Tecnologia da Califórnia e do Jet Propulsion Laboratory da NASA. No trabalho, foi usada uma versão da famosa equação de Drake, que em 1961 tentou determinar as probabilidades de encontrar inteligências extraterrestres da nossa galáxia. No novo artigo, escrito por 3 físicos da Caltech e um estudante do ensino médio, é muito mais prático. Diz onde e quando a vida é mais provável de ocorrer na Via Láctea e identifica o fator mais importante que afeta sua prevalência, a tendência das criaturas inteligentes para a autoaniquilação. Cientistas consideram que podem existir 36 civilizações alienígenas com comunicação na Via Láctea. Desde a época de Carl Sagan, tem havido muita pesquisa, especialmente desde o telescópio espacial Hubble e o telescópio espacial Kepler. Os cientistas adquiriram muito conhecimento sobre as densidades de gás e estrelas na Via Láctea e nas taxas de formação de estrelas e formação de exoplanetas, e a taxa de ocorrência de explosões de supernovas, alguns dos números que eram mistérios na época do famoso episódio Cosmos. Os autores analisaram uma série de fatores que supostamente influenciam o desenvolvimento da vida inteligente, como a prevalência de estrelas semelhantes ao Sol que abrigam planetas semelhantes à Terra, a frequência de supernovas mortais de explosão de radiação, a probabilidade e o tempo necessários para que a vida inteligente evolua se as condições estiverem certas e a possível tendência de civilizações avançadas de destruírem a si mesmas. Modelando a evolução da Via Láctea ao longo do tempo com esses fatores em mente, eles descobriram que a probabilidade de vida emergindo com base nos fatores conhecidos atingiu o pico de cerca de 13 mil anos-luz do centro galáctico e 8 bilhões de anos após a formação da galáxia. A Terra, em comparação, está a cerca de 25 mil anos-luz do centro galáctico, e a civilização humana surgiu na superfície do planeta cerca de 13,5 bilhões de anos após a formação da Via Láctea, embora a vida simples tenha emergido logo após a formação do planeta. Em outras palavras, somos provavelmente uma civilização que está na fronteira em termos de geografia galáctica e relativamente atrasados como habitantes da Via Láctea autoconsciente. Mas, assumindo que a vida surge razoavelmente, frequentemente e eventualmente se torna inteligente, provavelmente há outras civilizações lá fora, a maioria agrupada em torno dessa banda de 13 mil anos-luz, principalmente devido à prevalência de estrelas semelhantes ao Sol na região. A maior parte dessas outras civilizações que ainda existem na galáxia hoje são provavelmente jovens, devido à probabilidade de que a vida inteligente tenha grande possibilidade de se erradicar em longas escalas de tempo. Mesmo que a galáxia tenha atingido seu pico civilizacional há mais de 5 bilhões de anos, a maioria das civilizações que estavam por aí provavelmente se auto-aniquilaram, descobriram os pesquisadores. Mas o que terá aniquilado as civilizações mais antigas? Segundo o que foi referido, o estudo também considerou os fatores que poderiam ter acabado com estas civilizações. Assim,
Entre as causas poderão estar fatores como a exposição à radiação, a interrupção da evolução devido ao impacto de asteroides ou outra catástrofe natural, e, acima de tudo, a tendência da vida inteligente para se aniquilar a si própria, seja através das alterações climáticas, dos avanços tecnológicos ou da guerra. Nesse sentido, se haver outras civilizações na Via Láctea, estas são provavelmente jovens. O resto ter-se-ia erradicado a si mesmo. A maioria das civilizações que antes existiram na Via Láctea teriam desaparecido irremediavelmente por sua própria autodestruição. Este conceito não é novo. Se a vida inteligente for uma coisa comum, isso revela que nossa civilização pode existir por muito mais do que algumas centenas de anos. Mas se descobrirmos que não existem civilizações ativas em nossa galáxia, é um mau sinal para nossa própria existência a longo prazo. Ao procurar vida inteligente extraterrestre, até se não encontrarmos nada, estamos descobrindo o nosso próprio futuro.